Mundo Marcial Verdadeiro. Capítulo 491. Outro movimento perigoso. Essas contas, em sua visão de energia, Yun pôde ver que a fonte de vibrações de energia Yang pura nesta caverna veio dessas contas. Havia apenas 12 contas e cada uma era de um vermelho cristalino. Pareciam as pedras dos espíritos do sangue mais perfeitas. Será que essas contas são sementes de lótus vermelhas? Yun lembrou-se da cena do passado. O estranho pássaro de 3 patas coletou as sementes do lótus vermelho e então as encharcou em grandes quantidades de sangue de corações retirados das feras do deserto. Ela então carregou as sementes de lótus de volta para a caverna. Agora Yun encontrou essas contas e a qualidade da energia Yang pura que elas continham era muito melhor do que as sementes de lótus que ele tinha visto antes. Isso confirmou o palpite de Yun. Agora, de acordo com a situação, parecia que o estranho pássaro de 3 patas estava usando o sangue dos corações de feras do deserto e encharcando sementes de lótus. Muitos animais do deserto mortos por pássaros estranhos eram Yang puros por natureza, então o sangue em seus corações continha a essência correta. Embora todos fossem animais Yang puros por natureza, todos os animais do deserto eram de espécies diferentes, tinham propriedades diferentes e compreendiam leis diferentes. Comparando, as sementes de lótus vermelhas poderiam perfeitamente absorver essa energia e se combinar. Isso tornava a energia Yang pura contida nas sementes de lótus ainda mais pura e harmoniosa. Pense que este estranho pássaro tinha tanta inteligência. Yun ficou um pouco surpreso. Ele sabia que as pessoas embebiam sementes de lótus em vinho. Ao fazer isso por vários anos após o consumo, teve o efeito de fortalecer a energia Yang. Ele nunca suspeitou que um estranho pássaro de 3 patas embebesse sementes de lótus no sangue. Como o sangue vinha do coração das feras do deserto, certamente era muito melhor do que vinho. Isso era mais adequado para o lótus vermelho sedento de sangue. Vendo essas sementes de lótus, não se sabia há quantos anos elas ficaram encharcadas. Também não se sabia quantos animais do deserto foram sacrificados para absorção durante este período. O pássaro de 3 patas realmente se esforçou muito. Yun acreditava que o estranho pássaro guardava as sementes de lótus aqui e espera usá-los mais tarde para ajudar a completar sua evolução. Muitos animais do deserto podem ter evoluído sua ancestralidade durante o processo de maturação. Este pássaro líder já evoluiu para o estágio de 3 pernas, e inalando a essência deste mundo por tantos anos, e absorvendo a energia do Yang puro, em última análise, engolindo essas sementes de lótus de puro Yang, ele pode crescer penas e ter uma aparência cada vez mais parecida com o antigo corvo dourado. Estranho pássaro, irmão, você realmente trabalhou duro. Desta vez vou realmente beneficiar para você. Obrigado. Yun murmurou baixinho e então se moveu rapidamente. Em um piscar de olhos, todas as relíquias do Yang puro em uma carapaça de tartaruga foram enviadas para seu anel interdimensional. Este mundo tinha essas regras. Pássaros estranhos caçavam várias bestas desoladas e coletavam sangue de seus corações para saturar as sementes de lótus sangrentas. Aí Yun roubou as sementes de lótus sangrentas, deixando os pássaros estranhos passarem por baixo de sua cauda. Bilhões de seres vivos neste mundo lutaram para crescer e se tornar mais fortes. Durante este processo, não havia divisão entre o bem e o mal, apenas forte e fraco. Encontrou um capítulo ou texto ausente? Relate nos comentários. Você pode melhorar o texto com o editor. O mais adaptável sobrevive era a lei deste mundo. Depois de pegar as sementes de lótus, ele fechou o casco da tartaruga e saiu rapidamente da caverna. Ele parou por um momento na entrada da caverna. Só quando se convenceu de que nenhuma fera do deserto não o notou, ele se agarrou a uma rocha e desapareceu em um instante. Yun novamente escalou para o outro lado da montanha penhasco. Era um ponto cego para todas as feras do deserto presentes. Ele pulou de um penhasco de montanha e o vento soprou em seus ouvidos. Ele pousou sem levantar poeira sob seus pés. Perto dali, a batalha entre pássaros estranhos e uma grande tartaruga tornou-se cada vez mais sangrenta. A língua da grande tartaruga já havia sido dilacerada pelas garras afiadas de pássaros estranhos. A grande tartaruga não ousava mais cuspir sua língua tão facilmente. Caso contrário, sua língua poderia ser arrancada por pássaros estranhos junto com a raiz. Neste momento, a grande tartaruga estava em uma condição muito mais lamentável do que quando Yun a viu pela primeira vez.
Seu corpo estava coberto de feridas e todas as plantas e sujeira no casco da tartaruga foram destruídas. Seu pescoço, cabeça e pernas estavam cobertos de feridas, queimaduras e marcas de garras. Eles eram quase inumeráveis. No entanto, os estranhos pássaros pagaram um preço terrível por isso. Pelo menos um terço dos pássaros estranhos foram mordidos até a morte por uma grande tartaruga. Alguns dos cadáveres de pássaros estranhos foram dissolvidos com veneno e alguns foram sugados para dentro da boca de uma grande tartaruga para que pudesse ser mastigada para recuperar seu vigor. Agora a boca de a grande tartaruga estava cheia de sangue. Ele desceu como uma cachoeira vermelha. Este sangue era uma combinação do sangue de uma grande tartaruga e pássaros estranhos. As árvores de Fusan já estavam manchadas de sangue. Lama misturada com carne e sangue, transformando o território em um pântano vermelho-sangue. A batalha, tendo alcançado este estágio, tornou-se uma visão chocante. Estranhos pássaros e uma grande tartaruga eram os senhores do segundo nível da Torre Divina do Advento. Hoje, é provável que o vencedor seja determinado, quem decidirá quem é o governante absoluto do segundo nível. A essa altura, o objetivo principal de Yi-Yun havia sido alcançado. Ele poderia ter saído, mas não iria embora. Perto dali havia uma produção constante de cadáveres de pássaros estranhos. Eles eram uma coisa boa. Embora as regras de condensação do totem externo exigissem que as feras do deserto fossem mortas por si mesmo para condensar as focas da fera, simplesmente usar os cadáveres de pássaros estranhos como material para criar relíquias yang puras era também uma boa escolha. Yi-Yun foi tentado por um tempo até que finalmente desistiu de seus pensamentos. O motivo era que, se ele desejava os cadáveres de pássaros estranhos, precisava entrar no campo de batalha. O bando de pássaros estranhos tinha uma visão muito apurada. Se ele começasse a roubar cadáveres, provavelmente teria sido encontrado. Não valeu a pena. Então Yi-Yun entregou o seu óleo para os lagos de lava laterais. Dentro do lago de lava, o lótus vermelho floresceu feliz enquanto provava o sangue. Em vez de ficar alarmado com mortes entre feras do deserto, a chuva de sangue e o vento de sangue eram na verdade o melhor alimento para o lótus vermelho. Yi-Yun suspirou levemente. Sua posição atual era a cerca de algumas centenas de metros do lótus vermelho. A localização do lótus vermelho era diferente do ninho de pássaros estranhos. Não havia nada para escondê-lo. Fosse correndo para frente ou coletando o lótus vermelho, ambos levaram tempo. Fazer isso em plena luz do dia provavelmente seria descoberto por pássaros estranhos. Se isso acontecer, o resultado final será fatal. O estranho pássaro de 3 patas provavelmente até deixará uma grande tartaruga e correrá para ela, ignorando todo o resto. E com sua velocidade, Yi-Yun não tinha confiança em escapar. Foi uma tarefa difícil para ele pegar o lótus vermelho com segurança. Ele hesitou, várias ideias passaram pela cabeça de Yi-Yun, mas eram todas descartadas um por um. Finalmente, ele decidiu apostar em um deles. Yi-Yun não correu direto para o lótus vermelho, isso seria uma sentença de morte. Ele usou o ponto cego de um penhasco para se esconder enquanto escapava da montanha. Yi-Yun, usando sua técnica de movimento, chegou ao seu destino em menos de 1 minuto. Antes de Yi-Yun havia um vale profundo, e no fundo do vale a lava fluiu. O vale de lava estava conectado a um lago de lava acima das montanhas. Depois de um pequeno atraso, ele saltou do topo do vale. Ele seguiu a saliência inclinada e saltou várias vezes até alcançar segurar uma pedra. Ele estava diretamente acima da superfície do fluxo de lava. Nesse ponto, a lava estava a apenas alguns metros de Yi-Yun. A lava branca e brilhante fluiu silenciosamente. A onda de calor crescente parecia chamas, queimando o rosto de Yi-Yun. A febre estava sufocando. Eu desenvolvi as leis do Yang puro e posso controlar a energia do Yang puro. Com o cristal púrpura protegendo meu corpo, devo ser capaz de mergulhar na lava. Yi-Yun murmurou para si mesmo enquanto largava a pedra e pulava direto no lago de lava. Capítulo 492 – Roubo de tesouros bem debaixo do nariz. No momento em que seu corpo entrou em contato com a lava, Yi-Yun espalhou seu Yuan Qi ao máximo. Simultaneamente, ele interagiu sua energia espiritual com o cristal púrpura para proteger seu corpo. Dongs! A lava era pegajosa e pesada. Quando Yi-Yun saltou, nem um único respingo apareceu na superfície. Muito rapidamente, todo o seu corpo afundou nas profundezas da lava. Uma terrível sensação de queimação o dominou. Yi-Yun sentiu seu protetor Yuan Qi sendo rapidamente consumido.
A temperatura desta lava definitivamente não era o mesmo que deve corresponder à lava normal. Além disso, a lava não era apenas quente, mas também continha a energia caótica do Yang puro. A energia Yang pura era a energia do próprio Sol. Normalmente, quando um guerreiro é atingido por tal energia, seu Yuan Qi protetor entra em colapso instantaneamente, fazendo com que seus órgãos e meridianos queimem, eventualmente não deixando nenhum osso para trás. No entanto, Yi Yun possuía um corpo Yang puro. Ele também circulou o puro Yang Yuan Qi em seu corpo, como era o mesmo tipo de energia, e também devido ao seu entendimento das leis do Yang puro, ele foi capaz de evitar que seu corpo fosse queimado no vale de lava. No entanto, Yi Yun teve um momento muito difícil até agora. Em comparação com a energia Yang pura na lava, Yuan Qi de Yang puro Yi Yun parecia um pequeno barco no oceano. Ele poderia ser revirado pela onda a qualquer momento. Quanto mais fundo ele entrava no vale de lava, mais alta ficava a temperatura. Yi Yun escolheu um nível a uma profundidade de cerca de 3 metros. Essa profundidade era suficiente para esconder seu corpo e a pressão e a temperatura eram relativamente mais fáceis de controlar. Atualmente, o Yuan Qi de seu corpo está se esgotando rapidamente, então ele teve que correr. A lava era extremamente pesada e tinha alta resistência. Ele moveu-se rio abaixo, com a tremenda energia que o rodeava. Mover-se rio acima foi extremamente cansativo. Yi Yun acabou agarrando-se às paredes de pedra do vale e subiu até o lago de lava como uma lagartixa. Yi Yun escolheu um local a cerca de dezenas de metros do lago de lava. Então ele rapidamente alcançou os lagos de lava da boca, movendo-se rio acima. Yi Yun prendeu a respiração, seu coração batendo forte. O estranho pássaro de 3 patas ainda estava lutando contra a grande tartaruga. Cada colisão fez a terra tremer. Nesta situação, nenhum dos lados conseguiu encontrar Yi Yun, que estava escondido dentro da lava. Gus, gus, gus. Lava se moveu de tremores poderosos. Yi Yun finalmente entrou no lago de lava. No momento em que entrou no lago de lava, Yi Yun pôde sentir que a temperatura aqui era significativamente mais alta do que no vale de lava. Seu protetor Yuan Qi desabou ainda mais rápido. Encontrou um capítulo ou texto ausente? Relate nos comentários. Você pode melhorar o texto com o editor. Yi Yun estima que será capaz de resistir por no máximo 15 minutos. Abaixo do lago de lava, mesmo com Yuan a proteção de Qi, tudo o que ele pôde ver quando abriu os olhos foi a brancura, era muito deslumbrante. Yi Yun abriu uma visão energética e usando-a, ele sentiu a localização do vermelho lotus. Na visão da energia, tudo estava coberto com a energia branca do Yang puro. No entanto, bem no meio do lago de lava onde estava o lótus vermelho, a energia Yang pura era mais intensa, parecia uma gota de sol. Ele estava a cerca de 100 metros de distância. Preciso me apressar. Neste ponto, Yi Yun não podia mais se agarrar à parede para continuar. Ele teve que nadar até o meio do lago de lava. Ele não tinha intenção de recuar, então, juntando uma grande quantidade de energia, ele acelerou em direção ao centro. Felizmente, o fluxo de lava nos lagos de lava tem sido relativamente estável. Não foi tão rápido quanto no vale. Conforme a distância até o lótus vermelho diminuiu, a temperatura do lago de lava aumentou. Quando Yi Yun chegou ao centro, seu Yuan Qi estava 60% esgotado, e essa quantidade de energia era necessária para retornar. Yi Yun não ousou hesitar e começou a extrair o lótus. Ele olhou para baixo e viu que as raízes do lótus vermelho eram extremamente longas. Eles se estendiam bem fundo e no fundo do lago de lava havia uma rocha protuberante. O lótus vermelho cresceu no topo desta pedra e a raiz de lótus cresceu dentro dela, tornando-se uma com ela. Após um pouco de hesitação, Yi Yun puxou o sabre de lótus vermelho de seu sabre interdimensional anel. Em termos de qualidade, a espada de Shen Tunantian não era inferior ao sabre de lótus vermelho. No entanto, para a clivagem, o sabre era uma arma mais adequada do que uma espada. Na lava, o sabre de lótus vermelho emitiu um estranho brilho vermelho-sangue. O sabre que fazia parte da coleção da velha Senhora das Mil Mãos naturalmente não será derretido pela lava. Com o sabre na mão, ele usou 32 palavras da verdade do sabre e atacou as raízes do lótus vermelho. Babás! As raízes do lótus vermelho emitiram um som claro e ensurdecedor. Yi Yun sentiu que atingiu a barra de metal e não tocou nas raízes. O coração de Yi Yun afundou, eles eram muito fortes.
Ele imaginou que um tesouro, como um lótus vermelho, não teria raízes que pudessem ser facilmente destruídas. Se ele tentasse puxar o lótus vermelho para a superfície do lago de lava, ele não teria sucesso imediatamente. E isso seria equivalente ao suicídio, como um lanche em um pássaro estranho de 3 patas. E mesmo estando no fundo do lago de lava, Yun não se atreveu a fazer muitos movimentos. Embora ele ainda possa usar ataques de sabre mais poderosos, ele não poderia garantir que não haveria movimento na superfície do lago. Ele não poderia capturar o lótus vermelho silenciosamente. Se com o talento e o estado de alerta de um estranho pássaro de 3 patas, ela definitivamente notará. Como não podia fazer isso à força, Yun cerrou os dentes e olhou para a longa raiz do caule. Então ele mergulhou fundo no lago de lava. Sucesso ou fracasso, tudo estava em jogo. Quando Yun nadou para baixo, a temperatura da lava aumentou. A lava nesta profundidade já adquiriu uma estranha cor vermelho-dourada. Ele não sabia o quanto a temperatura estava alta, mas Yun sentiu sua pele rachar de tanto ressecamento e seus meridianos sentindo dor. Estas eram toxinas Yang. Quando a energia Yang pura se tornou muito forte para cultivadores cujos níveis eram insuficientes para lidar com ela, esta energia se tornou altamente tóxica. Usando o cristal púrpura, Yun converteu toxinas Yang na lava em traços de energia Yang pura. Aqueles que ele não podia mudar, ele tirou. No entanto, as toxinas Yang eram muito intensas, então elas ainda entraram lentamente nos meridianos de Yun. Seu Yuan Qi foi esgotado cada vez mais rápido e apenas cerca de 50% permaneceram. Usando o cristal púrpura, a energia mental de Yun também foi rapidamente esgotada. Yun totalmente concentrado, ele não recuou. Ele nadou firmemente em direção à rocha e finalmente alcançou o topo da rocha. Só então Yun viu como era essa pedra. Era uniforme e parecia vidro preto. Ele tinha um brilho brilhante que continha pura energia Yang. Foi extremamente durável. Estando no centro de um lago de lava, dia e noite sob o fogo do puro Yang, mesmo que fosse apenas um pedaço de lama, poderia ser transformado em ouro real. A própria pedra já era um tesouro, a partir dela foi possível criar uma excelente arma. Se tivesse sido em qualquer outro momento, encontrar tal pedra teria sido uma verdadeira bênção, mas agora Yun estava apavorado. Ele deveria ter rachado uma rocha tão sólida. Com o sabre de lótus vermelho em mãos, Yun podia sentir o frio do Qi, que parecia baixar a temperatura do ambiente lava um pouco. Que bom sabre! Yun exclamou. Um sabre da coleção da velha bruxa não o decepcionou. Babler! Yun balançou seu sabre e atingiu a pedra. Fagulhas brilharam com a força do golpe. A lâmina do sabre de lótus vermelho não foi danificada de forma alguma, mas apenas uma pequena rachadura permaneceu na superfície da rocha negra. Esta rocha é muito forte, Yun franziu a testa. Isso superou todas as suas expectativas e naquele momento seu Yuan Qi estava ficando menor. Yun injetou a energia do Yang puro em sua espada, 32 palavras de verdade sabres, golpeando no centro. Com um poderoso movimento de sabre, ele atacou 3 vezes. Drogas, drogas, drogas. Faíscas voaram, mas quando Yun estava nas profundezas do lago de lava, fosse o barulho ou as vibrações de Yuan Qi, eles estavam todos isolados devido à lava energética extremamente pesada. Um estranho pássaro de 3 patas e uma grande tartaruga, que estavam em uma batalha tensa, não notaram nada. Eles não podiam nem imaginar que um homem fraco estava em um lago de lava e roubou um tesouro bem debaixo de seus narizes. Após 3 golpes de sabre, um pequeno corte foi finalmente formado em a pedra. Algumas pedras caíram, mas os recortes tinham apenas alguns centímetros de largura. As raízes do lótus vermelho ainda estavam enterradas na rocha. Yun estava com pressa. Ele tinha apenas cerca de 40% de seu Yuan Qi restante. Ele ainda queria voltar. Dada sua velocidade, se ele quiser separar completamente a pedra uma da outra e extrair o lótus vermelho, seria impossível fazer isso em 15 minutos. Ele não poderia durar tanto tempo. Ele não poderia extrair o lótus vermelho mesmo que seu Yuan Qi estivesse completamente esgotado. Ele deveria dar indo tão longe. Naquele momento, uma ideia surgiu na cabeça de Yun. Com um pensamento, ele acenou com a mão direita e uma espada quebrada enferrujada apareceu nela. Esta espada quebrada foi a que Yun recebeu no Palácio da Espada Yang Pura. Ele parecia um pedaço de sucata que poderia se desintegrar a qualquer momento. No entanto, quando ele apareceu de forma muito estranha, Yun de repente sentiu um alívio em seu corpo.
O esgotamento de seu Yuan Qi também diminuiu instantaneamente. Uma grande quantidade de energia Yang pura parecia ser absorvida pela espada. Isso é, os olhos de Yi Yun brilharam. Depois que Yi Yun recebeu esta espada quebrada, em vez de usá-la para representar o Dao da espada, ele quase nunca a usou antes. Esta espada quebrada continha uma profundidade extremamente misteriosa, tornando muito difícil para Yi Yun ativá-la. E a segunda razão era que Yi Yun não queria que outros descobrissem sua espada quebrada. Caso contrário, ele poderia colocar sua vida em perigo. No entanto, desta vez, com uma espada quebrada em sua mão, Yi Yun podia sentir que ele tinha uma conexão fraca e sangrenta de Qi com esta espada. Aparentemente, essa mudança ocorreu porque ele teve uma ideia da intenção da espada do espadachim com roupas azuis. Yi Yun estava radiante, agora ele tinha que confiar na espada. Com uma espada quebrada na mão, Yi Yun não teve tempo para pensar. Ele atacou a pedra com sua espada. Babler! Com um som claro, a espada quebrada de Yi Yun a cortou sem nenhuma resistência. Usando força bruta, Yi Yun fez um corte profundo na rocha negra extremamente dura. Yi Yun estava feliz e começou a atacar com sua espada uma e outra vez. Grandes pedaços da rocha negra foram separados uns dos outros. Ao mesmo tempo, Yi Yun abriu sua visão energética e examinou todo o lótus vermelho, incluindo as partes localizadas sob a rocha, para que ele não tocasse nas raízes. E, finalmente, o golpe final de Yi Yun arrancou um enorme pedaço de pedra negra e ele viu as raízes de lótus escondidas sob a pedra. Era a fonte do lótus vermelho. Feito, depois de todo o esforço, onde encontrou uma grande tartaruga e arriscou a vida para entrar no ninho do pássaro para recuperar as sementes de lótus. E então ele fez uma tentativa desesperada de mergulhar no lago de lava para pegar o lótus vermelho. Finalmente, agora todos os tesouros estavam em suas mãos. Capítulo 493 Capturando o lótus vermelho. Yi Yun aumentou a velocidade de seus ataques. Com um arrepio, as rachaduras começaram a aumentar e as raízes do lótus vermelho emergiram totalmente. As raízes do lótus eram tão largas quanto a mão de uma criança. Eles estavam cobertos por canais que pareciam vasos sanguíneos cristalinos. Eles tinham uma textura de jade. Sendo limitado no tempo, Yi Yun não hesitou. Ele estendeu a mão, agarrou o rizoma de lótus e puxou-o. Ele finalmente estava em suas mãos. Yi Yun usou seu Yuan Qi para formar uma camada protetora. Ele colocou o lótus vermelho na caixa de ervas que havia preparado anteriormente. Ele então o colocou em seu anel interdimensional. Imediatamente depois disso, Yi Yun correu para fora do lago de lava sem qualquer demora. Ele começou a se mover em direção ao vale de lava. Para retornar, Yi Yun tinha menos de 30% de seu Yuan Qi restante. Ele usou todas as suas forças para nadar. Felizmente, desta vez ele se moveu rio abaixo, então foi menos cansativo. Após cerca de 5 minutos, várias centenas de metros no vale de lava, com um respingo, a cabeça de Yi Yun finalmente emergiu do fluxo de lava. Então, com grande esforço, ele alcançou a costa. Ele se deitou nas pedras quentes com o rosto voltado para o céu e engasgou. Seu Yuan Qi estava completamente exausto. Um cheiro de enxofre ardente penetrou em seu nariz e pulmões. Era difícil respirar, mas o cheiro fez Yi Yun sentir uma estranha sensação de excitação. Esta aventura no segundo nível da Torre Divina do Advento foi extremamente gratificante. Ele se sentou, engoliu uma relíquia de osso e começou a meditar para iniciar sua lenta recuperação. À distância, a batalha ainda continua, e Yun teve que reconciliar sua condição para lidar com uma possível crise. E naquele momento, Yi Yun de repente ouviu um grito estridente. Este grito pertencia a um pássaro estranho com 3 pernas. Este grito fez a terra tremer, formou uma onda de choque terrível que se espalhou em todas as direções. Crashou! As rochas sob Yi Yun se estilhaçaram quando foram atingidas onda de choque. Até o rosto de Yi Yun ficou branco com o choque e um fio de sangue escorreu de seus ouvidos. Que grito terrível! Yi Yun estava secretamente alarmado. O estranho pássaro de 3 patas era muito forte. Seu grito áspero foi tão poderoso mesmo de uma grande distância. Isso o fez sentir dor nos ouvidos. Se ele fosse um cultivador mais fraco, seus órgãos poderiam ter sido destruídos pela onda de choque. Encontrou um capítulo ou texto ausente? Relate nos comentários. Você pode melhorar o texto com o editor. Após este grito severo, gritos semelhantes foram ouvidos um após o outro. Eles atacaram os ouvidos de Yi Yun.
Ficou bastante claro que o estranho pássaro de 3 patas já havia notado o desaparecimento do lótus vermelho. Era apenas uma questão de tempo até que eles descobrissem o desaparecimento do lótus vermelho. Com tantos pássaros estranhos no céu, embora todos lutassem contra uma grande tartaruga, eles ainda tinham muitos olhos. Naquele momento, Yu não se atreveu a continuar sua meditação. Quem sabia o que um pássaro estranho faria sobre isso em um estado tão louco? Ele já recuperou 20-30% de sua força física. Ele escalou rápida e silenciosamente as paredes do vale. Quando ele se escondeu atrás de uma pedra, ele examinou o campo de batalha. Yi-Yun estava muito alarmado depois de ver tudo isso. No céu, um estranho pássaro de 3 patas se tornou uma cor vermelho-dourada. A superfície de seu corpo estava coberta com puras chamas yang e ela começou a atacar violentamente a grande tartaruga. A área estava coberta por chamas do yang puro e havia nuvens de fogo por toda parte. Não havia fim à vista. Quanto à grande tartaruga, seu corpo estava carbonizado. Sua cabeça estava ensanguentada e sua língua foi dilacerada por um estranho pássaro de 3 patas. Apenas uma língua quebrada permaneceu na boca da grande tartaruga. A cabeça da cobra já sumiu. Sem uma língua comprida com cabeça de cobra, ele não poderia atacar. Mas a grande tartaruga não era um competidor fácil. A situação do estranho pássaro não era das melhores. O estranho pássaro de 3 patas pode parecer extremamente poderoso neste ponto, mas Yi-Yun descobriu, usando sua visão energética, que a energia no corpo do pássaro era caótica. Ela estava em um estado instável, como se estivesse prestes a explodir a qualquer momento. Para derrotar a grande tartaruga, o estranho pássaro de 3 patas provavelmente queimou sua energia vital. Além disso, ela estava coberta de feridas, e essas feridas provavelmente eram mordidas da língua de uma enorme tartaruga. Yi-Yun sabia que a língua de uma grande tartaruga continha veneno. Com o veneno no corpo do estranho pássaro de 3 patas, deveria ter deixado um efeito perceptível nele. Se eles continuar a lutar, os 2 primeiros senhores do 2º nível da Torre Divina do Advento pagam um preço terrível. É provável que um deles morra, e o outro lado, tendo gasto sua energia vital, morra devido a seus graves ferimentos em um futuro próximo. 2 senhores estavam cientes disto, mas naquele momento, quando o estranho pássaro de 3 patas descobriu o desaparecimento do lótus vermelho, ficou furioso a ponto de perder sua racionalidade. Em contraste, a grande tartaruga sentiu medo. No início, ela estava com raiva de Yi-Yun. E agora, em uma batalha com o estranho pássaro de 3 patas, tendo recebido tais ferimentos, ela já se recuperou totalmente. Embora ela não fosse ela mesma, ela era muito sensível ao medo da morte antes. Quando ela atacava sem motivo, era porque ela se sentia como se fosse uma Overlord de 2º nível e poderia matar descuidadamente as formigas que estavam bloqueando seu caminho. Mas agora ela descobriu que algo estava errado. Ela não queria morrer sem motivo. Ela não queria morrer com este pássaro estranho que claramente enlouqueceu. A grande tartaruga já havia começado a recuar. Durante a batalha, ela recuou e começou a correr em costa abaixo. Vendo essa cena, Yi-Yun percebeu que havia chegado a hora e ele precisava correr o mais rápido que pudesse. Com a partida da grande tartaruga, o estranho pássaro louco de 3 pernas provavelmente destruirá tudo ao seu redor. Embora a grande tartaruga e o estranho pássaro de 3 patas estivessem gravemente feridos, o que significava que agora a melhor oportunidade para matá-los, após pesar sua força por algum tempo, estava longe de sendo igual a 2 bestas desoladas semelhantes. Era como jogar um ovo em uma pedra. Mesmo que lutasse contra eles agora, ele certamente perderia. Que pena! Yi-Yun balançou a cabeça. Ele olhou para o estranho pássaro de 3 patas pairando no ar. Ele usou toda a energia do Yang puro em um raio de 8 km, crescendo em um lago de lava e absorvendo a essência do puro Yang ao longo dos anos. Esta besta do deserto, sem dúvida, seria de grande benefício para o totem das 10.000 bestas de Yi-Yun. Pode até ajudar a desenvolver seu corvo dourado ou ter totem. No entanto, o estranho pássaro de 3 patas era muito forte para Yi-Yun apenas observar. Yi-Yun voltou calmamente ao vale de lava. Ele pulou na lava novamente e nadou com o fluxo de lava rio abaixo. Quanto mais baixo ele ia, maior a velocidade do fluxo de lava. Assim, Yi-Yun se moveu muito rapidamente. No entanto, naquele momento, Yi-Yun de repente sentiu seus cabelos se arrepiarem. Ele sentiu uma intenção assassina fria. Agora, mesmo que Yi-Yun estivesse em uma torrente de lava quente, a intenção assassina fez o sangue de Yi-Yun congelar.
Talvez seja isso intenção assassina vinda de um estranho pássaro de 3 patas. Este pensamento passou pela cabeça de Yi-Yun. Ele sentiu que era impossível, mas a fonte da intenção assassina veio da direção de um estranho pássaro de 3 patas. Ela conseguiu encontrá-lo nessas circunstâncias. No segundo nível da Torre do Advento Divino, havia apenas Yi-Yun. O único nesta montanha que poderia colocar a vida de Yi-Yun em risco era um estranho pássaro de 3 patas. Independentemente de ser esse o caso, Yi-Yun sabia disso no momento em que descobriu que sua oportunidade de escapar foi perdida. Capítulo 494 – Obtendo uma nova vida. Yi-Yun só podia correr o risco. Prendendo a respiração, ele mergulhou mais fundo na lava e escondeu sua presença. Ele era como a pedra mais comum. Ao mesmo tempo, ele usou o cristal púrpura para esconder toda a sua energia. Especialmente o cristal púrpura escondeu as vibrações de energia do lótus vermelho. Yi-Yun escondeu sua presença e até mesmo seu protetor Yuan-Qi estava escondido sob sua pele. Ele sentia uma sensação constante de queimação na pele. Mesmo com o cristal púrpura absorvendo as toxinas Yang, a pele de Yi-Yun ainda estava devastada por queimaduras de lava. Yi-Yun superou a dor e permaneceu imóvel. No momento em que Yi-Yun estava completamente submerso na lava, um estranho pássaro de 3 patas passou pelo vale em que Yi-Yun estava. Ela esquadrinhou o vale de lava com seus olhos penetrantes. Naquele momento, o estranho pássaro de 3 patas estava extremamente irritado. Ela ansiava por encontrar o lótus vermelho desaparecido. Por causa disso, ela nem estava com vontade de pegar uma enorme tartaruga fugitiva. Com sua inteligência primitiva, ela descobriu que uma criatura viva roubou um lótus vermelho enquanto ela lutava uma enorme tartaruga. Yi-Yun usou o cristal púrpura para esconder sua presença e o estranho pássaro de 3 patas não conseguiu encontrar Yi-Yun. Ela voou além de um vale de lava. A raiva que não encontrou uma saída se transformou em uma explosão explosiva de pura energia Yang. Pedras explodiram por toda parte. As árvores Fusang, que já estavam em um estado lamentável, agora apresentavam uma visão assustadora. Yi-Yun flutuou um pouco na lava até que seu Yuan-Qi estava completamente esgotado mais uma vez. Então ele esticou a cabeça. A lava estava extremamente quente. Mesmo esse curto período de tempo fez com que o corpo de Yi-Yun ficasse coberto de queimaduras. O sangue escorria de sua pele rachada. Yi-Yun ignorou seus ferimentos e engoliu a relíquia óssea do deserto em sua pressa. Então, descendo a montanha correndo, ele estava o mais perto possível da parede. Em sua visão energética, Yi-Yun viu o estranho pássaro de 3 patas voar muito mais longe. Portanto, ele não precisava mais nadar na lava e sofrer. Enquanto fugia, Yi-Yun usava constantemente o cristal púrpura para esconder qualquer flutuação de energia em seu corpo. Assim, a intenção de matar do estranho pássaro de 3 pernas não o assombrava mais. Yi-Yun especulou que o estranho pássaro de 3 pernas poderia usar sua sensibilidade à energia ou outra forma secreta de comunicação para monitorar a localização do lótus vermelho. Caso contrário, ela não teria voltado para onde Yi-Yun estava no início. Eu já removi o lótus vermelho, como ela poderia sentir isso? Yi-Yun ficou alarmado. Bestas do deserto, e especialmente feras fortes do deserto, possuíam poderes místicos e habilidades que estavam além de sua compreensão, então não era estranho. Yi-Yun ficou um pouco assustado por causa disso. Se não fosse pelo cristal púrpura, então Yi-Yun não sabia o que aconteceria se houvesse uma conexão entre o estranho pássaro e o lótus vermelho. Para se proteger, Yi-Yun pegou o lótus vermelho e fugiu 800 quilômetros. Aqui, Yi-Yun viu montanhas altas e infinitas. O pico da montanha estava coberto por uma vegetação densa e exuberante. Era uma floresta primitiva que vinha se desenvolvendo há dezenas de milhares de anos. Galhos e folhagens impediram que a luz penetrasse nas profundezas da floresta. Se uma pessoa vier aqui, encontrar sua localização será como encontrar uma agulha em um palheiro. Encontrou um capítulo ou texto ausente? Relate nos comentários. Você pode melhorar o texto com o editor. Como um gato ágil, Yi-Yun entrou na floresta e rapidamente se moveu por ela. Logo ele encontrou um vale nas profundezas da floresta. O vale estava coberto de névoa o ano todo. A vegetação também era muito exuberante e este era o melhor lugar para se esconder. Yi-Yun escolheu um local profundo no vale e, tirando o sabre de lótus vermelho, ele cortou com seu sabre e abriu o caminho.
Yi-Yun usou uma grande pedra para bloquear a entrada da passagem. Ele então usou várias matrizes de disco que comercializou na cidade divina de Tai para criar uma matriz ilusória. Esta disposição ilusória foi mais do que suficiente para assustar as feras estúpidas do deserto. Depois de fazer seu caminho, Yi-Yun chegou a algum lugar no subsolo. Aqui ele cavou uma sala de pedra com cerca de 30 metros de tamanho. Assim, Yi-Yun estava em uma caverna subterrânea completamente fechada. Ele então usou o cristal púrpura para isolar as vibrações de energia. Como resultado, ele não precisava mais se preocupar com sua segurança. Aqui, Yi-Yun primeiro meditou para se recuperar. Após cerca de um dia, ele se recuperou totalmente. Só então ele tirou a caixa de lótus vermelha de seu anel interdimensional. A caixa de ervas que continha o lótus vermelho não era um item comum. Era uma caixa de relíquia usada pelo clã da família Shen Tu para conter uma relíquia da grande imperatriz. Shen Tunantian usou ouro púrpura eterno e os melhores artesãos para criar esta caixa. Pode-se dizer que seu valor é comparável ao da cidade, mas depois que Yi-Yun revelou o plano de Shen Tunantian, esta valiosa caixa de relíquias foi para Yi-Yun. Com a ajuda da eterna caixa de relíquias roxas douradas, a essência de ervas do lótus vermelho não se dissipará de forma alguma. Suas raízes eram como jade e vidro. No escuro, eles pareciam ainda mais coloridos. Após o aparecimento do lótus vermelho, a temperatura de toda a caverna aumentou. O solo úmido ao redor também secou rapidamente. Após alguma hesitação, ele finalmente fechou a caixa eterna ouro roxo. O lótus vermelho estava inteiro e ele não podia ousar comê-lo. Ele decidiu comer as sementes de lótus vermelho primeiro. Para o atual Yi-Yun, um pequeno pedaço de tesouro deste nível foi suficiente para ser absorvido. Com um movimento de sua mão direita, Yi-Yun tirou as sementes vermelhas do anel de lótus interdimensional, que ele removeu do ninho de pássaros estranhos. Essas sementes de lótus foram ensopadas com sangue dos corações de feras do deserto. A pura energia Yang neles pode levar ao despertar da linhagem Golden Crow em um estranho pássaro de 3 patas. Um tesouro deste nível pode ter um efeito tão decisivo em uma besta tão poderosa do deserto. Então houve benefícios inimagináveis para Yi-Yun. Eu me pergunto a que nível meu poder aumentará desta vez. Yi-Yun olhou para as sementes de lótus vermelhas que estavam cheias de Yuan Qi. Ele suspirou levemente. Ele não tinha pressa em engolir sementes de lótus. Em vez disso, ele começou a circular a técnica sagrada Tai. Yang Yuan Qi puro espalhado ao longo de seus meridianos. A aura de Yi-Yun aumentou em camadas e a técnica sagrada Tai completou uma circulação após a outra. Tang Valley, uma imagem fantasma de Fusão, apareceu atrás de Yi-Yun. Seu totem do corvo dourado também apareceu, brilhando atrás de Yi-Yun. Todas as flutuações de energia foram escondidas pelo cristal púrpura. Yi-Yun atualmente era como uma partícula de jade, cintilando no escuro, escondendo-se nas montanhas. Quando tudo estava pronto, Yi-Yun encheu a semente de lótus de Yuan Qi e a jogou em sua boca. No momento em que a semente de lótus apareceu em a boca de Yi-Yun, imediatamente se tornou uma fonte pura de puro Yang Yuan Qi. Foi como tomar um gole de lava Yang pura. Lava desceu pela boca de Yi-Yun, desceu por sua garganta, antes de se espalhar por todos os cantos de seu corpo. A pele de Yi-Yun também ficou vermelha como fogo. Meridianos começaram a aparecer sob sua pele, brilhando em vermelho ou dourado. 2 flashes de luz vermelho-dourada apareceram no fundo dos olhos de Yi-Yun. No momento, parecia que seu corpo poderia pegar fogo a qualquer momento, transformando-o em pó. O puro Yang Yuan que se espalhou como o inferno, ele começou a queimar o corpo de Yi-Yun. Yi-Yun era como uma espada colocada em uma chama que ficou vermelha com o calor. Yi-Yun superou a energia selvagem do Yang puro. O suor imediatamente evaporou em seu corpo. Seus lábios estavam rachados de secura, mas seus olhos brilhavam de excitação. A sensação de ser queimado pelo puro fogo Yang era insuportável, mas também uma experiência muito agradável. Parecia um copo de bebida destilada. Se queimou, deixe-o queimar violentamente. Yi-Yun queria usar esse fogo feroz para forjar uma boa espada de si mesmo. Yi-Yun não defendeu seu Dantian. Em vez disso, ele absorveu a energia Yang pura e permitiu que ele queimasse. Os meridianos de Yi-Yun estavam constantemente secando e à beira da ruptura.
Os meridianos eram muito importantes para o guerreiro em seu caminho nas artes marciais. Uma vez danificados, era muito difícil restaurá-los. Era difícil curá-los mesmo se todos os tipos de tesouros fossem consumidos. Portanto, os guerreiros eram como pássaros que valorizavam suas penas. No entanto, agora Yiyun usava um método bruto para queimá-los. A dor em seus meridianos fez Yiyun torcer a boca. Um meridiano após o outro queimou e foi uma visão chocante. Yiyun cerrou o punho e suspirou profundamente. Ainda não foi o suficiente. Ele abriu a boca e a segunda semente de lótus de sangue foi jogada nele. Para criar a espada mais valiosa, ele teve que passar por milhares de estágios de aquecimento. Seria tolice parar no meio do caminho. Antes de terminar de absorver a primeira onda de energia, uma segunda onda de energia se espalhou sobre seu corpo como uma onda. Sob uma pressão tão feroz, alguns dos meridianos de Yiyun começaram a entrar em colapso. Os olhos de Yiyun estavam vermelhos. A energia Yang pura estava se acumulando em seu corpo. Ele estava se expandindo. No entanto, ainda não era o suficiente. Ele agarrou resolutamente um punhado de sementes de lótus. Havia cerca de 7 ou 8 sementes e ele as colocou na boca. Foi uma aposta à espada divina ser forjada pela chama feroz. A aterrorizante energia Yang pura de 7 ou 8 sementes explodiu mais uma vez. Yiyun ousou ser tão louco apenas por assumir o controle da situação do cristal púrpura. Mesmo assim, quando a energia Yang pura explodiu como um tsunami, o corpo de Yiyun não conseguiu mais aceitá-la. Ele começou a entrar em colapso. Conforme seus meridianos queimavam, eles ficavam pretos. Parecia que um leve toque os faria virar poeira espalhada. O corpo de Yiyun estremeceu. O calor ilimitado saiu de todos os seus orifícios e poros. O calor também evaporou o sangue. Isso fez com que Yiyun aparecesse em uma névoa sangrenta. Parecia intimidador. Yiyun cerrou os dentes. Ele sentiu sua consciência lentamente se esvaindo. Ele só poderia se segurar com a última partícula de clareza em sua cabeça, então ele não seria completamente destruído. Com o passar do tempo, em seu estado obscuro, Yiyun não sabia como muito tempo havia passado. Ele sentiu que tudo ao seu redor estava distante. Ele só podia sentir a frieza do cristal púrpura em seu coração enquanto rolava lentamente. Como ele sentiu que estava prestes a morrer, um leve calor escapou das profundezas de seu corpo. Este calor estava cheio de vitalidade. Era como água de nascente que apareceu depois que o gelo derreteu. Onde quer que ela fosse, ela trazia uma nova vida. Kkk. Todos os meridianos enegrecidos de Yiyun começaram a rachar conforme o calor passava por eles. Camadas de couro preto descascaram, como se fossem lavados com calor. Depois que a pele negra caiu, surgiram meridianos como jade. Quando mais e mais pele negra caiu, impurezas acompanhando esse processo saíram pelos poros de Yiyun. Muito rapidamente, o corpo de Yiyun foi coberto por uma substância pegajosa. Anteriormente, quando Yiyun passou pela purificação do corpo, seu corpo também estava envolto em uma substância pegajosa preta, mas desta vez era diferente. A substância pegajosa no passado era apenas impurezas de seu corpo, mas desta vez a substância pegajosa fazia parte de seus antigos meridianos. Os meridianos de Yiyun foram silenciosamente atualizados. Novos meridianos entrelaçados como lindos corais de jade. Eles eram mais grossos do que seus meridianos originais. Sua capacidade de energia era agora muito maior. Até Dantian Yiyun passou por mudanças surpreendentes. Seu Dantian foi expandido e a energia em seu Dantian foi ligada entre si, tornando-se cristalina. O fogo Yang puro era destrutivo, mas após a destruição vem uma nova vida. Quando os incêndios florestais queimaram as planícies em um ano, as sementes que estavam sob a terra arrasada gerariam grama verde no ano seguinte. Vida e destruição estavam entrelaçadas e inseparáveis. Naquele momento, Yiyun de repente se sentiu iluminado. Seu corpo recebeu uma nova vida. Foi o renascimento. A nova vida após a destruição era a beleza do Yang puro. Corpo de Yang puro. Finalmente consegui um corpo Yang puro. Era um corpo Yang puro e perfeito. Capítulo 495, um novo nível. Desde que Yiyun começou a cultivar as leis do Yang puro, com o apoio do cristal púrpura e o acúmulo de todos os tipos de possibilidades, Yiyun finalmente recebeu o corpo que muitos gênios do mundo Tian Yuan desejam. Yiyun verificou seu corpo interior e descobriu que a fundação Yuan em seu Dantian havia se tornado mais ampla.
Em sua fundação Yuan, a energia Yang pura se reuniu e condensou em um único todo. Yun sabia que, uma vez que a energia de seu corpo se reunisse, ela se tornaria a semente das leis das artes marciais. Este foi o próximo nível após a fundação Yuan, semente de Tao. Meu nível de cultivo melhorou muito. Yun ficou surpreso quando ele absorveu o Yuan Qi de uma relíquia da grande imperatriz na família Lin, e então ele foi para o treinamento fechado por meio ano. Seu nível de cultivo estava próximo ao último estágio da fundação Yuan. Mas agora, após um treinamento tenso na Torre do Advento Divino e com esforços sobre-humanos, ele recebeu um corpo perfeito de Yang puro. Por causa disso, o nível de cultivo de Yun pulou a última etapa do nível da Fundação Yuan e atingiu o pico da Fundação Yuan. Yun tinha apenas 16 anos. Quando Yun tinha 13 anos, seu progresso no nível de cultivo não foi tão rápido quanto ele começou a praticar artes marciais tarde. Ele até ficou atrás dos gênios de sua idade. Mas agora o guerreiro de 16 anos do último estágio da fundação de Yuan tinha uma taxa de cultivo exagerada, mesmo para o mundo de Tian Yuan. Isso excedeu em muitos gênios. O pico do nível da fundação Yuan, mais um passo para a semente do Tao. O nível semente do Tao permite que alguém seja chamado de Senhor no reino divino Tai, que é conhecido como um Senhor humano. No entanto, quando eu atingir o nível da semente Tao, minha força será melhor do que a de qualquer Senhor humano no reino divino de Tai. Yun estava muito confiante em sua força. Depois de várias oportunidades, ele também queria saber quanto seu poder havia aumentado. Ele tinha acabado de atingir o pico da Fundação Yuan, seu nível de cultivo ainda não era estável. Ele não tinha pressa em deixar a caverna temporária, então meditou para fortalecer seu nível de cultivo. Enquanto Yun estava meditando em retirada, a porta de luz para o quarto nível da Torre do Advento Divino foi repentinamente perturbada. Uma figura negra apareceu em frente à porta de luz e caminhou lentamente por ela. Inicialmente, apenas Lin Xintong estava no quarto nível, mas agora havia outra pessoa que calmamente recebeu a aprovação da Torre do Advento Divino e entrou no quarto nível. Depois de passar para o quarto nível, o homem lambeu os lábios e era possível ver a emoção em seu rosto. Ele não colidiu com uma planície nevada, mas com um corredor vermelho. Havia esculturas em todo o perímetro do corredor. Essas esculturas eram estátuas de demônios e divindades. Todos eles pareciam sedentos de sangue e tinham uma aura assassina em torno deles. Ele encheu a sala inteira com uma intenção assassina. Interessante. Esta figura finalmente passou pela porta de luz. O corredor à sua frente o fez sentir algo. Ele esfregou seu anel interdimensional e puxou uma cimitarra de dentro dele. Encontrou um capítulo ou texto ausente? Relate nos comentários. Você pode melhorar o texto com o editor. Naquele momento, ele de repente ouviu o som de Peng. A porta de luz desapareceu. O corredor inteiro foi completamente selado e a figura foi fechada nesta sala. Ele lentamente olhou em volta. Logo, seus olhos estavam fixos na escultura. Esta escultura retratava a deusa da guerra. Ela estava vestida com uma armadura e um par de asas podia ser visto atrás dela. De repente, a figura riu e mostrou 2 fileiras de dentes brancos como a neve. Enquanto ele sorria, a figura difusa de uma mulher vestida de branco emergiu lentamente. Ela ficou quieta em frente à escultura da deusa da guerra e seu par de olhos indiferentes olhou para a pessoa à sua frente. A mulher de branco era a essência espiritual da divina Torre do Advento e o guardião, que já havia aparecido na frente de Lin Xintong. O homem não ficou surpreso quando a mulher de branco apareceu. Quando ele focou seu olhar na escultura da deusa da guerra, ele já a havia notado. Prazer em conhecê-lo. O homem disse zombeteiramente. Foi um jovem tolo de pele escura que acompanhou Yun e os outros ao reino místico da grande imperatriz. Suas ações eram misteriosas e misteriosas. A mulher de branco estava em silêncio, a intenção assassina estava lentamente se formando. Sentindo a intenção assassina de a mulher de branco, o jovem moreno abriu a boca para sorrir estupidamente. Ao olhar em volta, disse sem muita preocupação: Salão dos 7 Mortes, você está planejando transformá-lo em meu túmulo. A mulher de branco disse friamente: Você realmente sabe que isso se chama Salão das 7 Mortes? Você fingiu ser um cultivador para passar neste teste. Seu objetivo é a divina Torre do Advento. Que piada.
Ah, Rio Jovem Moreno, você é apenas uma essência espiritual e agora está me repreendendo. Quando eu apareci pela primeira vez entre os cultivadores, você nem mesmo me encontrou. Agora, quando você abriu a torre divina do advento, deixe-me entrar e descobri apenas neste momento, mas agora é tarde demais. Quantos anos se passaram desde o Torre Divina? A vinda era o mestre, segurando o abismo do enterro divino. Agora deve ser demolido. O jovem não sentiu medo diante da mulher de branco. Os cantos de seus lábios se ergueram e ele sorriu maliciosamente. Um raio frio demoníaco brilhou de sua cimitarra. Coragem da ignorância! A mulher de branco olhou para o jovem moreno como se ele já estivesse morto. Se você não tivesse entrado na torre divina do advento, eu não poderia ter feito nada com você, mas agora que você entrou na torre, tudo aqui é controlado por mim. Matar você é mais fácil. Como uma entidade divina, a Divine Advent Tower estava cheia de incontáveis arranjos restritivos. Quando essas matrizes forem ativadas, toda a área se tornará terrivelmente assassina. Não havia dúvida de que o jovem moreno seria morto pela enorme matriz na torre do advento divino. A mulher de branco acenou com a mão e uma espada fria apareceu em sua mão. No entanto, ela não balançou sua espada, as 7 esculturas ao seu redor começaram a tremer e tremer. Os olhos dessas esculturas emitiram um feixe de luz deslumbrante. Sua cobertura de pedra caiu lentamente e eles foram se levantando um por um. Eles estavam vivos. As esculturas no Salão das 7 Mortes eram uma das limitações da Torre do Advento Divino. Essa limitação foi a ponta do iceberg de inúmeras limitações. Ela tinha um número infinito de opções para matar os inimigos que entravam na Torre Divina do Advento. No entanto, quando confrontado com restrições ativadas, o jovem não tinha pressa. Parecia que tudo o que acontecia ao seu redor não o preocupava. Um brilho frio passou pelos olhos da mulher de branco. A calma do jovem moreno a fez se sentir estranha, mas ela não estava com medo. Selos rúnicos apareceram acima do chão no Salão das 7 Mortes. Ela ativou outra restrição. Cacacá. 7 esculturas foram para o jovem moreno com armas em suas mãos. No mesmo momento, os selos rúnicos selaram o espaço circundante, o corredor tornou-se uma prisão. E no centro da prisão não havia nenhum traço de pânico no rosto do jovem moreno. Ele olhou para a mulher de branco com uma expressão de surpresa no rosto. E naquele momento, a expressão da mulher de branco mudou repentinamente. Isso é... De repente, um frio profundo a atingiu, o que levou ao fato de que a alma da mulher de branco quase congelou. Capítulo 496, Lua Sangrenta. Do quê? Uma mulher vestida de branco sentiu o perigo, ela inconscientemente deu um passo para trás. Neste momento, um terrível sorriso de um jovem de pele escura e a aparência oquigelado de origem desconhecida que enchia o quadrado fez a mulher de branco sentir um sentimento complexo e agudo em seu coração. De repente, ela percebeu algo quando ela usou sua percepção. Ele passou pela torre divina do advento, desde a área mística da grande imperatriz. Vendo esta cena, a alma da mulher de branco gelou. Ela viu um olho gigante frio e sem coração que silenciosamente apareceu no meio de um enorme redemoinho negro na torre divina do advento. O olho se encheu, um redemoinho negro com dezenas de milhares de quilômetros de largura. Parecia que estrelas formaram este olho. Ele não tinha a menor emoção e parecia pertencer aos próprios deuses, ignorando toda a vida neste mundo. Após o aparência olho gigante, o eterno redemoinho negro tornou-se ainda mais profundo e terrível. Era como uma tempestade terrível ganhando força. A mulher de branco sentiu claramente a vibração e o som do mar. Ela também podia ver claramente os rostos assustados dos anciões de várias facções principais a dezenas de milhares de quilômetros da Torre do Advento Divino. Para eles, eram sem dúvida cenas do Apocalipse. Naquele momento, um feixe de luz negra saiu do olho. Este feixe de luz não parecia ter qualquer forma. Nada poderia detê-lo. Ele disparou do redemoinho eterno através do vazio. Ele ignorou a barreira mística da área da grande imperatriz e atirou diretamente na torre do advento divino. Bem, um enorme feixe negro envolveu completamente o torre do advento divino. A torre inteira começou a tremer. Neste ponto, todos os cultivadores podiam sentir que os espaços em que estavam tremendo. No entanto, eles não sabiam o motivo. Eles pensaram que era apenas um pequeno terremoto em uma área mística. Depois de verificar a área com poder espiritual, não encontrando nada, eles não se importaram mais com isso e retornaram ao seu cultivo individual.
Ninguém sabia que, neste exato momento, a Torre Divina ancrise aventureira de magnitude desconhecida. Peng! Depois que a luz negra envolveu a Torre Divina do Advento, as 7 esculturas que ativavam todas as restrições pararam de atacar o jovem moreno. Elas perderam a capacidade de se mover. Encontrou um capítulo ou texto ausente? Relate nos comentários. Você pode melhorar o texto com o editor. Até mesmo as runas no chão do Salão das 7 Mortes começaram a desaparecer rapidamente. A prisão que selava o jovem negro estava completamente aberta. Cimitarra na mão, o jovem moreno sorriu para a mulher de branco. Eu já disse, é hora da Torre do Advento Divino encontrar um novo dono. De posse do dono, a Torre do Advento Divino tem poder absoluto em suas mãos. Infelizmente, ela não está mais aqui. Só você, essência espiritual, permaneceu. Quanto poder da Torre do Advento Divino você pode usar? Você queria ativar as limitações da Torre do Advento Divino para me destruir? Ah, ótima piada. Um raio do Mestre Divino é suficiente para quebrar a conexão entre você e a Torre do Advento Divino. O jovem moreno riu maliciosamente. Com um rosto pálido, a mulher vestida de branco balançou suavemente a cabeça e murmurou: o olho da destruição, seu poder já foi restaurado a este grau. O poder do divino professor é algo que você não pode apreciar. O jovem moreno parecia orgulhoso. Se você concordar em me obedecer, posso salvar sua vida. Depois disso, você pode continuar a ser a essência espiritual da Torre do Advento Divino. Afinal, sua mente evoluiu na Torre Divina do Advento por incontáveis anos. Também não quero apagar a sua existência, porque a divina Torre do Advento também perderá um pouco de sua espiritualidade. Será extremamente difícil nutrir outra essência espiritual como você vê isso. O jovem moreno disse tentadoramente. No entanto, ao ouvir as palavras do jovem moreno, o rosto de branco permaneceu frio e a intenção assassina em seus olhos aumentou. O jovem moreno balançou a cabeça em pesar. Um homem sábio obedece ao destino. Se você pensar sobre isso, entenderá que poderá receber benefícios infinitos do Mestre Divino. Embora você seja um ser espiritual, você pode se cultivar. Não é melhor do que dedicar todo o seu ser para proteger o dono morto. Enquanto o jovem moreno falava, sua figura brilhou de repente. Como um lobo, ele saltou sobre a mulher vestida de branco. Seu rosto irradiava intenções assassinas sem fim. Seu corpo também emitiu luz negra e atrás dele, uma estranha silhueta na forma de uma lua de sangue apareceu. Era seu totem externo da lua de sangue. Depois, o aparecimento da lua de sangue começou a se fundir com seu corpo. No nível de cultivo do jovem moreno, já era muito fácil permitir que o totem externo entrasse no corpo. O jovem moreno lançou sua cimitarra. Emitindo estranhas rajadas de raios vermelhos, a cimitarra voou em direção ao pescoço da mulher de branco. Antes de terminar suas palavras, de repente ele lançou seu ataque. Obviamente, ele não esperava uma resposta positiva. Os olhos da mulher de branco se estreitaram e, como uma pena, seu corpo recuou. Ao mesmo tempo, ela brandiu sua espada. Drogas! A terrível força do golpe fez o corpo da mulher tremer. Sua espada emitiu um raio azul gelado, mas este raio foi destruído pelo Kaganath giratório. A cimitarra era como uma roda da morte, constantemente se aproximando de uma mulher em um vestido branco. E, ao mesmo tempo, o próprio jovem moreno apareceu instantaneamente na frente da mulher vestida de branco, como um fantasma. Ele estendeu as 2 mãos. Entre seus 10 dedos havia 8 agulhas longas. Cada agulha tinha quase 1 metro de comprimento e era vermelha. Também havia runas estranhas gravadas neles, e suas pontas eram de uma estranha cor azul. Todos os que os viram estremeceram. Os passos fantasmagóricos do jovem moreno, além das longas agulhas, formavam uma grande dupla. Você é tudo apenas a essência espiritual. Depois de quebrar a conexão com a Torre do Advento Divino, como você vai lutar contra mim? O jovem moreno riu alto. Ele começou a atacar como uma tempestade. Shao, coordenando seus ataques com a cimitarra, com um eco agudo, as agulhas do jovem moreno perfuraram a testa da mulher vestida de branco. O quê? O jovem moreno sentiu algum medo. Não sentiu nenhuma resistência quando as agulhas caíram no clarão. Imagem residual. Neste momento, um feixe de espada cegante apareceu de repente na visão de um jovem moreno. Todo o sangue do salão foi selado neste feixe de espada. Este raio continha Ki gelado, enquanto os selos azuis se espalhavam em todas as direções, do solo às paredes. Sem hesitação, o jovem moreno deu um passo à frente.
No momento, o jovem moreno pulou, o lugar onde ele estava um segundo atrás estava completamente congelado. O frio de gelar os ossos se espalhou. Após este ataque de espada, o Wall of Seven Kills desapareceu. Os azulejos vermelhos escuros e 7 esculturas também desapareceram. Um jovem moreno e uma mulher vestida de branco apareceram em um vasto mundo de gelo e neve. Ele soprou um vento frio, o que gelado penetrou profundamente nos ossos. O jovem moreno estendeu a mão e a cimitarra giratória estava novamente em sua mão, como se tivesse vindo de um reconhecimento. Ele examinou os arredores, o canto de sua boca formou um sorriso malicioso. Eu nunca esperei que você ainda fosse capaz de controlar a Torre Divina do Advento em uma pequena extensão, mudando nossa localização. Você acha que este espaço é mais adequado para a batalha. Capítulo 497, Imagem fantasmagórica da Torre do Advento Divino. O vento gelado nas planícies geladas soprou até os ossos. Mesmo assim, o vento gelado não afetou o jovem moreno. Assim que ele se aproximou da mulher em vestes brancas, um mar negro apareceu atrás dele. Neste mar negro havia um redemoinho gigante, e acima do redemoinho, balançando lentamente, a lua de sangue pairava. Este fenômeno foi o aparecimento do abismo do sepultamento divino, e o lua de sangue era o totem externo do jovem moreno. Com a cimitarra na mão, o jovem moreno começou a caminhar para fechar a distância entre ele e a mulher de branco. Se você pode controlar o divino, a Torre do Advento, é claro, eu não sou páreo para você. Mas agora sua conexão com a Torre Divina do Advento foi cortada pelo Mestre Divino. Você não tem nada a se opor a mim. Você é apenas um ser espiritual. Sua espada e seu corpo foram modelados apenas a partir da energia. Enquanto o jovem moreno falava, a lua de sangue se fundiu com seu corpo. Quando sua intenção assassina surgiu, ele não parecia mais estúpido de forma alguma. Pelo contrário, ele parecia um rei demônio feroz. Comparados aos guerreiros, os seres espirituais baseados em energia eram extremamente limitados em suas habilidades de luta. A mulher vestida de branco não falou. Ela apenas olhou para as vastas planícies de gelo. Ela juntou as mãos suavemente e as colocou sobre o peito, e seu corpo começou a emitir uma luz fraca. A luz era das cores do arco-íris, irradiando em todas as direções, parecia uma ilusão de conto de fadas. Por causa disso, toda a Torre do Advento Divino começou a tremer suavemente. Vendo este espetáculo, o jovem moreno foi pego de surpresa. Ele deu um passo para trás. Traços de rachaduras de gelo apareceram nas planícies de gelo ao seu redor. Impossível, o Mestre Divino isolou sua conexão com a Torre do Advento Divino. Como você pode poder da Torre do Advento Divino? Ele ficou alarmado e cheio de dúvidas. O Divino Mestre estava preparando este plano por dezenas de milhares de anos e ele foi o executor do plano. Se ele tiver sucesso, ele receberá o movimento do demônio celestial. Esta será uma oportunidade crítica. E se ele falhar, o Mestre Divino removerá sua alma e toda a sua energia. Será pior do que a morte. Neste momento decisivo, o jovem moreno rugiu e correu para a mulher vestida de branco. Seu corpo se transformou em um feixe de luz negra e uma cimitarra demoníaca do mal cortou diretamente a testa da mulher de branco. Dang! Som explosivo ecoado. A mulher de roupas brancas era como a personificação da neve e do gelo. No espaço vazio à sua frente, uma linda flor hexagonal de gelo emergiu do ar. Esta flor de gelo bloqueou o ataque do jovem moreno. Mas depois desse ataque, a flor de gelo já rachou. Um raio feroz brilhou nos olhos do jovem moreno. Com um rugido, ele balançou sua cimitarra uma segunda vez. Com o poder da lua de sangue, um raio de sangue cegante coloriu de vermelho as planícies infinitas de neve. Encontrou um capítulo ou texto ausente? Relate nos comentários. Você pode melhorar o texto com o editor. Cachorro. A flor de gelo se partiu em pedaços, pois não podia mais suportar os ataques dos jovens morenos. No entanto, sob a proteção da flor do gelo, a expressão da mulher em roupas brancas permaneceu calma. Seu interior era etéreo. Ela nem mesmo olhou para a cimitarra vermelho-sangue, como se tudo o que aconteceu na frente dela não tivesse nada a ver com ela. A ameaça de morte estava bem diante dela, mas a mulher vestida de branco também manteve as mãos amarradas no peito, como se estivesse na cerimônia religiosa mais importante. A cimitarra continuou a cortar continuamente de onde a neve balançava com um estranho vermelho, como se ele estivesse pintado de vermelho com sangue. Mesmo assim, a mulher de branco permaneceu imóvel. Ela era como uma deusa passando pela salvação na neve.
O poder tremendo da Torre Divina do Advento cresceu. Longe, fora da área mística da Grande Imperatriz, nas correntes rápidas do Redemoinho Eterno, todos os anciões das várias facções maiores olharam com espanto para a entrada da área mística da Grande Imperatriz. Os tremores da Torre Divina do Advento já haviam forçado a entrada no reino místico da Grande Imperatriz a tremer. O que está acontecendo? O que está acontecendo? No início houve um enorme óleo divino que apareceu no abismo do sepultamento divino, e então podia-se sentir fortes choques da área mística de a Grande Imperatriz. Eles ainda não sabiam o que estava acontecendo. Agora, até mesmo os grandes anciões das várias facções principais ficaram um tanto intimidados, fosse na área mística da Grande Imperatriz ou no redemoinho do abismo do sepultamento divino. Essas eram forças que eles não podiam resistir. Assim que algo acontecer, eles serão sugados para o abismo do sepultamento divino e terão uma morte terrível. Algumas pessoas até pensaram em ir embora. E naquele momento houve um estrondo alto repentino. Eles viram como em um espaço vazio próximo, como se uma enorme espada tivesse rasgado o tecido do espaço-tempo. Os dois lados foram rapidamente separados e uma quantidade infinita de água do mar foi sugada para dentro deste vórtice do espaço-tempo, causando uma enorme tempestade no oceano. Cuidado! Alguém gritou. Diante desse poder terrível, eles eram como as folhas das árvores no meio de uma tempestade. Eles não podiam nem controlar seus próprios corpos. Mesmo com a aproximação da morte, ninguém sabia por que ocorreu uma mudança tão inesperada na área mística da Grande Imperatriz e no abismo do sepultamento divino. Quando os anciões de várias facções perderam o controle de seus corpos e foram praticamente engolidos por um redemoinho, de repente um pagode gigante apareceu de uma lacuna de espaço-tempo. O pagode não era real, era apenas uma imagem fantasmagórica condensada de energia. Com o advento do pagode, ela varreu toda a força da tempestade no espaço adjacente. Como uma montanha divina que caiu do céu, moveu-se de maneira avassaladora em direção a um redemoinho eterno. O pagode gigante se estendia junto com os riachos tempestuosos na direção do redemoinho eterno. A visão foi como um apocalipse. No momento em que o pagode apareceu, muitos dos anciões sentiram que estavam prestes a se desconectar. Seus batimentos cardíacos diminuíram e seu sangue pareceu congelar. Todo o Yuan Qi ao redor deles foi sugado por essa força e seu Dantian estava no caos. Alguns dos mais fracos ainda tinham sangue escorrendo pelo canto da boca. A estranha cena parecia uma manifestação do mais alto poder de Deus. Isso fez com que muitas das lendárias figuras do mundo Tian Yuan sentissem um grande choque. O pagode desabou em um redemoinho eterno. O olho se abriu novamente no redemoinho. Todos podiam sentir a sensação desesperadora da morte e a quietude de sua apatia. Bum! A base do pagode atingiu a pupila do olho gigante. Crachão! Brilho acendeu-se do pagode e o terrível que gelado espalhou-se pelo mar. Incontáveis rios de tempestade congelada pela gélida Qi, formando uma geleira com 1000 quilômetros de largura. Esta geleira se espalhou em todas as direções. Em torno do redemoinho eterno, a arma giratória que rugia sem parar estava congelada. Quando todos os presentes viram esta cena, eles sentiram um horror inexplicável. O redemoinho eterno estava congelado. Era um riacho terrível que poderia até sugar o grande imperador e ainda assim estava congelado. Era chocante demais para mencionar em qualquer outro lugar. A geleira se espalhou por centenas de quilômetros até parar perto do local onde as figuras lendárias estavam. A imagem fantasmagórica do pagode já desapareceu. O olho gigante foi selado por uma geleira. Eles não podiam mais vê-lo. As correntes do redemoinho eterno pararam. Todos se entreolharam como esculturas de pedra. Uma mudança inesperada de eventos os fez perder a capacidade de pensar. Que imprevisto aconteceu na área mística da Grande Imperatriz. E neste momento, no segundo nível da Torre do Advento Divino, no mundo desértico em que Yun estava, acima do vale exuberante, havia uma distorção na estrutura do espaço-tempo. Uma figura vestida de branco voou para fora da distorção do espaço-tempo. Era uma mulher de roupas brancas que lutou com um jovem moreno. Sua imagem já se tornou parcialmente translúcida. Ela parecia extremamente fraca. Seu par de olhos indiferentes, mas lindos, também parecia ter perdido o ânimo. Ela parou no ar por alguns segundos. Finalmente, ela viu a caverna subterrânea em que Yun estava escondido. Com um flash, ela voou em direção à entrada da caverna subterrânea.
Capítulo 498. Confiança. 100 metros abaixo do solo, em uma caverna de pedra, Yun ficou sentado em silêncio por um longo tempo. Traços da pura chama de Yang saíram dos poros de seu corpo. Eles se ergueram e se enrolaram como borboletas douradas. Depois de brilhar por alguns segundos, eles se dissolveram no nada. O que antes era uma câmara de pedra escura, agora, devido à iluminação de uma chama, foi coberto com uma camada de vermelho luz dourada. Sob esta luz, Yun sentou-se de pernas cruzadas. Ele parecia calmo, mas em seu corpo, Yuan Qi de Yang puro circulava de maneira frenética. Após cada circulação, Yuan Qi de Yang puro se acumulava no Dantian Yun. Isso tornou o nível de cultivo de Yuan mais forte e sua base ficou ainda mais forte. Agora, tendo acabado de entrar no pico da fundação de Yuan, foi o momento em que o nível de cultivo de Yun e sua força vão crescer aos trancos e barrancos. Do topo da fundação Yuan a semente Tao. Isso exigiu uma grande quantidade de energia armazenada para completar a condensação da semente nomológica. Enquanto Yun estava totalmente focado em seu desenvolvimento, uma mulher vestida de branco apareceu na frente dele sem um som. Centenas de metros de profundidade, junto com matrizes de ilusões que Yun havia definido, não foi suficiente para impedir que uma mulher com roupas brancas alcançasse a sua. Yun sentiu algo e imediatamente abriu os olhos. Os cabelos de Yun se arrepiaram quando ele viu uma mulher com roupas brancas aparecer a menos de 3 metros à sua frente. Quase ao mesmo tempo, ele saltou para trás e sacou seu sabre de lótus vermelho sangue. Quem é você? Neste ambiente, o súbito aparecimento de uma mulher fantasmagórica era muito estranho. Qualquer um suará frio com o choque. No entanto, embora Yun estivesse alarmado, ele não entrou em pânico. Ele não sentiu nenhuma intenção assassina da mulher vestida de branco. A mulher com roupas brancas permaneceu em silêncio. Ela apenas olhou para Yun e exalou suavemente. A inspiração foi preenchida com uma sensação indescritível. Isso me fez sentir um sentimento inexplicável de pena. Com isso em mente, Yun perguntou: "Você veio do reino místico da grande imperatriz?" Ela encontrou esta caverna oculta tão facilmente que ele apareceu diante dele sem provocar uma reação de qualquer uma das matrizes, exceto o guardião da área mística do grande imperatriz ou a forma de vida baseada em energia. Responsável pelo próximo teste, ninguém mais teve esta oportunidade. Você adivinhou certo. Eu sou a essência espiritual da Torre do Advento Divino. A mulher de roupas brancas falou com uma voz fria e distinta. Embora Yun já tivesse algumas suposições, quando ouviu isso de uma mulher em roupas brancas, ele ficou alarmado. Ele acreditava que a mulher com roupas brancas à sua frente era semelhante à forma de vida de energia de espelho que ele conheceu quando ascendeu do 2º para o 3º nível da Torre do Advento Divino. Ele nunca esperou que ela fosse uma entidade tão influente, a essência espiritual da Torre do Advento Divino. Depois da antiga grande imperatriz, a Torre do Advento Divino não tinha mais dono. Agora, o ser espiritual era o operador da Torre do Advento Divino. Todos podiam entender que essa mulher com roupas brancas era agora a verdadeira mestre do reino místico da grande imperatriz. Encontrou um capítulo ou texto ausente? Relate nos comentários. Você pode melhorar o texto com o editor. Como uma pessoa assim não alarmaria Yun? Ele não sabia porque uma mulher vestida de branco veio até ele. Para ela, com o poder que controlava, ele era apenas uma figura minúscula. Você parece estar ferido. Yun tentou fazê-la falar. Ele percebeu que a mulher com roupas brancas não estava em sua melhor forma. Pela visão energética do cristal púrpura, ficou claro que sua forma de energia era extremamente instável. Parecia que iria entrar em colapso a qualquer momento. A essência espiritual de um poderoso artefato divino não deveria estar neste estado. Sim, a mulher vestida de branco disse fracamente. A raça do mal entrou na Torre do Advento Divino. Eu ativei a energia selada nas planícies geladas extremamente frias da Torre do Advento Divino pelo meu mestre. Esta energia é extremamente grande e tive que usar meu corpo como um portador para lançá-la. Como resultado, minha energia foi seriamente esgotada. Preciso dormir profundamente, do contrário, meu corpo será destruído. O que? Uma raça do mal? Yun estava confuso. Que tipo de raça maligna? Com tais restrições terríveis no reino místico da grande imperatriz e na Torre Divina do Advento, um artefato divino que era uma agulha em um palheiro, e ainda assim foi infiltrado por uma raça do mal.
Que tipo de raça do mal eles eram? Eles eram da raça do deserto. É possível que o terremoto que aconteceu antes tenha algo a ver com o que a mulher de roupas brancas disse. A mulher vestida de branco ignorou as perguntas de Iyun e continuou. Antes de eu entrar em sono profundo, a energia restante na área mística da grande imperatriz apoiará a continuação dos ensaios. Mas essa quantidade de energia durará apenas mais alguns meses. Quando a energia se esgota, todas as oportunidades e tesouros na área mística serão selados. Como resultado, restrições e regras não terão efeito. As palavras da mulher vestida de branco fizeram o coração de Iyun afundar. Os tesouros serão selados e as restrições e regras se tornarão inválidas. Neste caso, vários pensamentos surgiram através da cabeça de Iyun. A notícia da mulher vestida de branco foi bastante chocante, o que dificultou sua reflexão. Então, por que o mais velho veio até mim? Iyun não entendeu porque uma mulher vestida de branco veio procurá-lo, pouco antes de entrar em um sono profundo, quando as regras da área mística do grande A Imperatriz estavam a um fio de cabelo de se tornar inoperante. Ele nunca havia entrado em contato com uma mulher vestida de branco. Uma mulher vestida de branco disse, de acordo com os padrões do meu mestre, seja você ou esta garota chamada Lin Xintong, ambos não são fortes o suficiente para serem os sucessores de meu legado do mestre, mas seu desempenho nas provas me surpreendeu. Mas você me surpreendeu mais. Esta garota agora está caminhando nas planícies de gelo extremamente frias. Eu disse antes que parte da energia do meu mestre estava selada nas planícies de gelo extremamente frias. Esta garota está seguindo os passos do meu mestre. É quase impossível para ela trilhar este caminho. Se eu tivesse força, poderia liderar e protegê-lo. Quando ela não aguentar, posso protegê-la do que gelado das planícies de gelo extremamente frias. No entanto, estou muito fraco agora. Meu corpo será despedaçado se eu ainda usar a energia. Preciso dormir profundamente e essa garota, ela tomou uma decisão. Ela quer chegar ao fim das planícies de gelo extremamente frias, mas eu não posso mais protegê-la. Se ela for deixada sozinha, ela pode morrer lá. Tu quer? Ao ouvir as palavras da mulher vestida de branco, Iyun ficou alarmado. Lin Xintong poderia morrer nas planícies de gelo extremamente frias. Vá procurá-la. Depois de passar o terceiro nível, você encontrará as planícies geladas no quarto nível. Você pode escolher trazê-la de volta ou os dois podem tentar cruzar as planícies geladas e obter a aprovação do mestre. O que quero dizer é isso, a essa altura estarei em sono profundo. As planícies de gelo extremamente frias se tornarão uma terra de morte total. Se vocês dois insistirem em continuar no caminho, podem entrar no abismo, que se tornará o ponto sem volta. Assim que a mulher vestida de branco disse isso, seu corpo começou a desaparecer e sua voz ficou mais etérea. Iyun tinha cheio de perguntas. Ele ainda queria perguntar mais, mas a mulher vestida de branco apenas suspirou levemente. Suas últimas palavras antes de desaparecer foram, sem tempo. Sem tempo! Iyun não sabia porque suas palavras referiam-se à chamada raça do mal ou sua salvação, Lin Xintong. Agora ele não tinha tempo para pensar com cuidado, não ousava demorar. Com o sabre do lótus vermelho de sangue, ele quebrou as rochas e saltou da caverna subterrânea. Seguindo a longa passagem subterrânea, ele correu para frente. Capítulo 499 – Liderança. Observação: nos capítulos anteriores, o nome da arma do jovem moreno foi alterado de cimitarra para cimitarra. Vamos! Nas densas florestas do segundo nível da Torre Divina vindo, a terra explodiu e Iyun saltou do buraco. O tempo era a essência. Ele não sabia o que estava acontecendo com Lin Xintong naquele momento. Pelas palavras da mulher vestida de branco, pode-se inferir que a posição de Lin Xintong era provavelmente extremamente terrível. As planícies de gelo extremamente frias pareciam um lugar cheio de yin que excessivo e que gelado, e Lin Xintong tinha meridianos yin inatos. Seu corpo estava cheio de yin qi e era severo o suficiente para absorver a força vital de Lin Xintong. Iyun ainda se lembrava da primeira vez que tocou a pele de Lin Xintong. Ele sentia frio como gelo, sensação de água. Lin Xintong provavelmente terá dificuldade em lidar com um lugar como as planícies de gelo. Uma vez que o qi gelado em seu corpo fosse despertado, as consequências seriam inimagináveis. Yang qi puro queimado no corpo de Iyun. As chamas engrossaram lentamente, formando a imagem fantasmagórica de um gigante corvo dourado. Com o apoio da técnica de movimento do Golden Crow Sun, a velocidade de Iyun atingiu o limite. Vamos!
Yun saiu correndo o segundo nível da Torre Divina vindo e correu direto para o terceiro nível. Yun já havia passado por ele, então não havia obstáculos. No entanto, quando Yun atingiu o quarto nível, a imagem de um jovem com roupas azuis apareceu na frente de Yun. A mulher com roupas brancas já havia entrado em um sono profundo. Apoiada pela energia restante, a área mística da Grande Imperatriz continuou a operar. Se ele queria chegar ao quarto nível, ele tinha que obedecer às regras da Torre do Advento Divino. Apesar de Yun ter visto o jovem com roupas azuis, ele não parou. Ele investiu diretamente contra o jovem com roupas azuis. Com o sol do corvo dourado, Yun parecia um meteoro em chamas e seu pulso era insuportável. Ou você, o jovem com roupas azuis, tinha inteligência. Parecia que ele nunca esperava que um cultivador tivesse um ímpeto tão imparável. Ao vê-lo, Yun nem disse uma palavra, ele de repente o atacou. No entanto, o jovem com roupas azuis não entrou em pânico. Segurando a longa espada, ele avançou. Sua espada, que era como bambu, que se agitou com sua fúria. Yun não se esquivou. Encontrando a espada, ele puxou seu sabre de lótus vermelho sangue. A verdade do sabre avançou com vontade indomável. Naquele momento, foi a combinação perfeita com seu impulso avassalador. Uma lâmina giratória da lâmina jorrou, carregando o puro Yang Qi-Yan. 32 Saber palavras da verdade reinando absolutamente. Bummer. Encontrou um capítulo ou texto ausente? Relate nos comentários. Você pode melhorar o texto com o editor. Feixe de espada e o feixe de sabre colidiu e o aterrorizante Yang Qi puro explodiu. Com isso, o que da espada de um jovem em roupas azuis desmoronou. Como um rio infinito de puro Yang se jogou em uma jangada de madeira. O jovem com roupas azuis ficou alarmado. Ele rapidamente recuou e golpeou horizontalmente com sua espada. No entanto, antes mesmo de o segundo ataque do jovem vestido de azul ser concluído, o totem externo de Yun avançou com as asas estendidas. Corvo dourado destrua o universo. A chama vermelho-dourada se espalhou descontroladamente, cobrindo completamente as escadas entre o terceiro e o quarto nível da Torre Divina do Advento. À distância, você podia ver as chamas se contorcendo no ar acima das escadas, como um dragão vermelho e dourado de fogo. Tal tem sido o poder de um golpe do totem externo do corvo, dourado desde que o corpo puro de Yang e Yun se tornou perfeito. A espada empunhando jovens em roupas azuis estava coberto de sangue. Um momento antes, Saber Qi e a energia Yang pura atingiram seu corpo baseado em energia. E o corpo de Yun, empurrando o jovem com roupas azuis, tornou-se um todo com o sabre feixe. Naquela hora, Yun seguiu a escada em chamas e correu direto para o quarto nível da Torre do Advento Divino. Vendo as costas de Yun, os cantos dos lábios do jovem em roupas azuis enrolado em um sorriso. Em seguida, seu corpo silenciosamente se espalhou em raios de luz voltando para a Torre do Advento Divino. Agora Yun já havia irrompido no quarto nível da Torre do Advento Divino. A porta de luz girou e, com um lampejo de seu corpo, ele entrou repentinamente. Assim que entrou pela porta de luz, Yun imediatamente sentiu o terrível que gelado correr ao seu redor. O gelado que deu a sensação de ter sido atingido por uma espada afiada foi direto para a medula óssea. Seu corpo estava sensível a isso, ele inconscientemente deu um passo para trás e imediatamente a energia do puro Yang circulou em seu corpo. Rugs! A energia Yang pura jorrou de seu Tantin e o corpo de Yun explodiu em chamas de Yang puro. A chama do Yang puro era a chama mais forte e violenta do universo, e o corpo do Yang e Yun puro poderia maximizar o poder da pura chama do Yang. Essa aura era a nêmesis do Qi extremamente gelado. Muita neve e gelo imediatamente se transformaram em vapor assim que eles entraram na área ao redor da perna de Yun. O Qi gelado que envolvia Yun se dissipou principalmente, sentindo o calor de seu corpo. Yun olhou para cima e viu um mundo de gelo sem fim. Nessas planícies geladas, incontáveis pedaços de gelo foram levantados pelo vento gelado, o som era como o raspar de uma faca no vidro. Ele cortou as orelhas. Yun não sabia em que direção seguir. Embora ele tivesse a visão energética do cristal púrpura que Lin Xintong poderia detectar, havia uma limitação no raio da visão energética. Era impossível usá-lo para fazer buscas em planícies de gelo tão vastas. Yun só conseguiu descobrir para onde Lin Xintong poderia ir em circunstâncias normais após entrar. Diante das planícies geladas, era provável que ela escolhesse uma direção diretamente oposta à entrada. Essa escolha seria feita pela maioria das pessoas.
Não se sabia se ele poderia encontrar Lin Xintong se fosse naquela direção. Ele ainda precisa confiar na sorte. Percebendo isso, o coração de Yi Yun afundou. No entanto, as planícies de gelo eram muito grandes. Se houver o menor desvio de direção, ele não encontrará Lin Xintong de forma alguma. Se isso acontecer, as consequências serão impensáveis. Yi Yun cerrou os dentes. Concentrando-se na direção, ele estava prestes a correr pelas planícies geladas, mas de repente algo passou por sua cabeça. Yi Yun parou. Ele viu que nas planícies geladas a luz do sol estava se espalhando para baixo e a partir disso a terra virou prata. Quando a luz prateada se fundiu, ela se estendeu como um caminho. Ele se iluminou e desapareceu nas planícies geladas. Este caminho era semelhante à direção que Yi Yun iria tomar originalmente, mas tinha um ligeiro desvio. Yi Yun ficou surpreso. A luz prateada o guiou. Yi Yun imediatamente percebeu que algo provavelmente foi feito por uma mulher vestida de branco. Antes de dormir, ela deixou pequenas restrições no quarto nível da Torre do Advento Divino. Assim que ele pisou aqui, as restrições foram ativadas. Assim, poderia ser conduzido com precisão. Com este pensamento em sua cabeça, Yi Yun percebeu que entre todos os cultivadores, a mulher vestida de branco favorecia mais Lin Xintong. Isso provavelmente se devia aos meridianos yin inatos de Lin Xintong. Para os guerreiros do mundo Tianyuan, os meridianos yin inatos eram uma maldição. Mas para uma mulher com roupas brancas, os meridianos inatos de Yin eram provavelmente a marca da incomparável grande imperatriz. Com orientação, Yi Yun não hesitou mais. Quando ele estava prestes a atravessar as planícies geladas, outra coisa passou por sua mente. Esse pensamento fez Yi Yun sentir uma fria intenção assassina. Ele estava tremendo, mas dificilmente poderia dizer isso nos campos infinitos de neve. Parecia uma propagação infinita de sangue. Sangue cobriu sua visão e neste vermelho infinito, a curva e ascendente lua de sangue nasceu. Essa visão durou vários segundos até que evaporou. Isso fez com que Yi Yun começasse a suar frio. Da recém-elevada lua de sangue, ele sentiu uma raiva sufocante e um ar assassino ao seu redor. Cuidado com a lua de sangue. Uma frase simples foi enviada ao cérebro de Yi Yun. Era a voz de uma mulher com roupas brancas. Obviamente, esta também foi uma limitação que ela deixou no quarto nível da Torre do Advento Divino. Lua de sangue. Yi Yun parou por um momento. A aura assassina que agora de repente permeou tudo era muito realista. Isso até fez Yi Yun suspeitar que essas planícies de gelo eram um lugar onde uma mulher vestida de branco trocava golpes com a chamada raça do mal. A mulher vestida de branco usou a aura real da raça do mal para deixar a contenção final. O motivo foi informá-lo da assinatura da raça do mal antes de entrar no sonho. Porém, mesmo assim, era muito obscuro. Yi Yun não tinha ideia do que era a lua de sangue, nem sabia que raça era essa raça maligna, onde eles chegaram no mundo de Tianyuan. Balançando a cabeça, Yi Yun não hesitou mais. Ele apenas se lembrou silenciosamente da sensação de presença antes de pisar com determinação nas planícies geladas. Naquele momento, o mais importante para ele era salvar Lin Xintong.